Eu quero começar a mensagem contextualizando aí, de maneira histórica, né, um personagem que eu quero retratar nessa manhã. Eu vou falar um pouco sobre Amós, né? Amós, ele foi um dos 12 profetas menores. Amós, ele foi nativo ali da cidade de Tecoa, né? Cidade essa que fica a 10 quilômetros ao sul de Belém, né? Amós, ele era pastor de ovelhas, né? Ele cuidava das ovelhinhas. Ele foi chamado por Deus para profetizar nos dias ali dos reis de Judá e Jeroboão, que era o rei de Israel. Isso no período de 898 a 746 a.C. Bom, quando a gente fala ali sobre profetas menores, não é porque eles têm menor importância, tá, gente? Porque às vezes a gente pensa assim, é menorzinho, né? Amós não tem importância nenhuma, né? Ele e os outros que compõem ali os 12 profetas menores, não tem importância nenhuma, são pequenininhos. Eu prefiro o profeta Isaías, né? Mas eu te explico por que são profetas menores. Porque eles escreveram pouco, né? Mas, gente, escreveram pouco, mas tem tanta coisa ali. Eu estava lendo Amós essa semana, estou em Oséias, mas Amós, assim, eu já li a Bíblia, estou indo para a 7ª vez. Mas quando eu falei, meu Deus, o que é isso? Sabe quando a palavra de Deus se revela novamente? Eu falei, opa, é isso. E detalhe, quando eu comecei a ler Amós, acho que foi terça-feira, eu não conseguia dormir, né? 3 horas da manhã, aí Deus falou assim, levanta e vai ler a Bíblia. Eu falei, tem certeza? A Luciana fica por conta comigo, de vez em quando eu faço com ela, tem certeza? Eu falei, tem certeza com Deus. Tem certeza, Deus? 3 horas da manhã, estou cansado. Aí continuei lá, né, desobediente, continuei lá, aí Deus falou assim, levanta, que eu não vou deixar você dormir. Aí o que aconteceu? 3h45 eu levantei, fui lá para a sala. Aí comecei a meditar e tal. Aí eu falei, meu Deus, é isso. Terça-feira que eu digo, gente, é de terça para quarta, tá? Já tinha tido aqui o culto de oração, né? E aí, naquela madrugada, Deus falou comigo o que seria hoje pela manhã, né? Me deu uma mensagem todinha, só não pude escrever, né? Então, é assim que Deus faz, né? Então, escuta a voz de Deus, né? Às vezes você pode até questionar, né? Tem certeza? Mas Deus vai falar com você. Porque Ele dá uma certeza dentro de você, que é uma paz que excede todo entendimento. E essa paz já estava sobre mim, por mais que eu estava ali deitado e querendo descansar, né? Eu só tinha que tomar uma decisão, né? Um posicionamento. Eu tinha que me posicionar. E eu fiz isso para a glória de Deus. Bom, o profeta Amós, ele tinha uma vida tranquila, né? Pastor de ovelha, e foi perturbado. Ele foi perturbado por uma série de visões que ele teve, né? O profeta tem visão, amém, irmãos? Ele foi perturbado por essas visões, porque ali constatava-se naquela visão, nas visões que ele teve, que Israel, como nação, estava com seus dias contados. Ele foi perturbado dessa forma. Amós, irmãos, o profeta Amós, ele tinha a seu cargo denunciar os pecados do povo, entendeu? Ele é a voz de Deus para denunciar os pecados de um povo, em uma época que era de prosperidade, entendeu? Então ele ia de encontro a tudo aquilo que estava acontecendo de errado e anunciava a justiça de Deus, né? Israel, naquela época, se encontrava corrompido, né? Existia lá o reino de Judá, né? E o reino de Israel. Havia uma divisão. Claro que era um propósito que Deus tinha. Isso aí eu não vou entrar nesse mérito agora, mas existia uma corrupção ali em Israel. Bom, eu falei um pouco sobre o personagem de Amós. Você está me acompanhando? Amém? Ainda estou na introdução. E agora eu quero te apresentar a mensagem pregada pelo profeta, tá?
a pregação de Amós, ele incomodou as autoridades, né? E ele foi expulso do santuário real ali em Betel. Eu estou te contextualizando sobre o profeta, tá? É claro que Amós, ele não se incomodou. Ele não se incomodou com essa perseguição, né, dos poderosos sobre ele. E em meio à situação que acontecia, ele continuava a pregar e anunciar o juízo de Deus, né? De fato, ali a nação de Israel, ela estava enferma, né? Enferma em meio a todas as riquezas espirituais que ela gozava, né? Ela tinha promessa de Deus, né? Mas ela se deixava contaminar com as iguarias do rei, né? Quem está acompanhando aí a sequência de mensagens que eu estou trazendo no domingo, está observando as conexões. Israel se deixava contaminar com as iguarias do rei. Então, toda a promessa que eles tinham como nação, acabavam se perdendo. Se você observar aí o texto de Amós, depois você lê com calma, você vê que em determinados momentos ali, eles falam inclusive do sábado, né? O sábado que a nação, os homens ali e as mulheres que professavam Deus e que estavam ali na nação de Israel, tinham que guardar o sábado, né? Guardar o sábado. E aí, porque tinham que guardar o sábado, eles, nos outros dias, eles agiam de má fé, né? No comércio, nas outras situações. Para quê? Para reaver o ganho que ele deixou de ter no sábado. E isso, Amós, como profeta de Deus, denunciava, porque estava errado. Então Israel se corrompia dentro do que precisava ser feito e não fazia, né? Então, para que você entenda melhor daqui para frente, eu vou dar um salto, eu vou sair aqui de Amós, vou lá para Apocalipse agora, mas depois eu volto para Amós, tá? Abre comigo aí Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Eu vou ler 3 versículos a partir do verso 14. E você vai perceber que o pensamento que Amós tinha tem tudo a ver com o que está retratado aqui em Apocalipse, né? Ali o recado para a igreja de Laodiceia. Diz assim, a partir do verso 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Preste atenção no verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você vê que aqui o Senhor Jesus está falando para a igreja, está falando para cada um de nós. Olha, você está agindo totalmente equivocado, né? Você verdadeiramente aí não está sabendo praticar aquilo que eu tenho ensinado na palavra de Deus. E Amós ali, na sua realidade, ele tinha essa consciência. Essa nação está doente, Israel está doente, precisa ser curado, né? Então, o que eu quero observar aí com os irmãos, e aí vai o tema da mensagem de hoje, o título é Tempo de Posicionamento. Esse é o título da mensagem. E aí eu quero observar, junto com os irmãos, a questão do posicionamento do cristão em meio ao mundo, né? Esse mundo que já é do maligno, esse mundo que na realidade é um mundo tenebroso. É um mundo que, se você observar as circunstâncias, você vai ver em todo tempo, a todo instante, né, que na realidade, o que eles vivem lá não tem nada, né, de acordo com o que a palavra de Deus prega. E nós precisamos nos posicionar. Nós abrimos aí o terceiro trimestre do ano, conforme nós falamos,
falando sobre santidade ao Senhor, nas terças-feiras. E eu não tenho como deixar passar desapercebido essa temática hoje, né? Ainda mais lendo Amós, porque Amós, o que ele estava pregando era justamente isso. Ó, Israel, santidade ao Senhor. Israel, se posiciona. Você precisa se posicionar. Essa a mensagem de Amós. Gente, preste atenção, é um novo tempo em nossas vidas, né? Quantos creem nisso? Nós estamos pregando insistentemente sobre isso. É a temática do ano. Um novo tempo na nossa igreja, um novo tempo nas nossas vidas, ministérios, e Deus tem feito coisas grandiosas, amém, irmãos? É perceptível o crescimento dos irmãos, é perceptível o crescimento da igreja, mas nós precisamos verdadeiramente caminhar mais um pouco e ter um posicionamento mais consolidado da nossa vida como crente, como filhos de Deus. Nós precisamos, irmãos, alcançar um nível de santidade tal, né, que nós possamos agradar o Senhor em tudo, em todas as coisas. É bem provável, irmãos, e isso com certeza vai acontecer, dessa luta insana do espírito contra a carne, ser a vida toda. Amém, irmãos? Você vai caminhar, você vai lutar o bom combate, você vai guardar a sua fé, e você vai receber ao final de tudo a sua coroa de justiça. Agora você precisa caminhar, entende? Não se acostumar com o que você é. Não, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, irmãos, né? Não é desse jeito. Deus faz coisas novas, né? O carpinteiro está aí para botar você na plana, né? Vai doer, meu irmão, vai ser, vai botar retinho, entendeu? Vai tirar as arestas, né? Então o que estava empenado vai voltar para o prumo. Quantos estão entendendo? E aí ele vai fazer isso acontecer. Bom, vamos lá, vamos para Amós capítulo 8, tá? Amós capítulo 8, eu vou ler aqui 3 versículos a partir do verso de número 1. Amós capítulo 8, no verso 1, diz assim: o Senhor Deus me fez ver isto. Todos acharam Amós aí? Está tranquilo? O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: que vê, Amós? Eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo, naquele dia, serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora. Silêncio. Vocês entenderam isso, irmãos? Que palavra! Entendeu? É Deus esfregando na cara de Israel: toma vergonha na cara. Entende? É Deus esfregando: ó, peraí, se posiciona, porque está chegando o tempo. Olha, Deus ali, Ele queria mostrar para o homem de Deus que os frutos do verão, quando eles ali estão maduros, né, eles já estão prontos para serem colhidos no outono. Depois do verão, vem o outono. Estão prontos para ser colhidos. O tempo passou. O tempo da condenação para Israel está ali. Está na cara do gol, irmãos. O tempo chegou e o sopro frio do inverno já está ali, está sentindo nas orelhas. Entende, irmãos? O cesto de fruto está ali pronto para ser colhido. Irmãos, essa mensagem tem um teor apocalíptico. É um tempo, na verdade, irmãos, que você precisa verdadeiramente ter essa tomada de atitude nas nossas vidas, né? Esse tempo que o profeta Amós estava anunciando, que é chegado, se você não tiver com a cobertura do Senhor sobre a sua vida, pode sucumbir. Esse era o recado de Amós.
Se você não tiver esse posicionamento como homem e mulher de Deus, que Deus te chama para isso, você pode sucumbir. Jesus, ali em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, no verso 8, ele diz assim, ele faz uma pergunta, né? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha que pergunta que Jesus faz. Isso vai de encontro ao que Amós está anunciando. É o tempo do fim. Irmãos, é só você parar para pensar. Jesus, ele está às portas, amém, irmãos? Quantos creem nisso? E se faz necessário a igreja dele endireitar as suas veredas. Irmãos, é num piscar de olhos. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser daqui a 5 minutos. Nós precisamos estar em vigilância o tempo todo. Porque se pararmos de caminharmos na direção à terra prometida, num piscar de olhos nós podemos ficar, irmãos. Nós já tivemos aí um encontro com essa graça poderosa do nosso Deus. Então, se nós tivermos esse encontro, vamos viver em novidade de vida, combater esse bom combate, guardar a nossa fé e viver verdadeiramente para o Senhor. Aqui no verso de número 11 de Amós, capítulo 8, ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Olha o que o profeta Amós está anunciando. O tempo chegou. O tempo de juízo está aí, irmãos. Nós precisamos verdadeiramente tomar uma atitude, porque o tempo é chegado. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurarão a palavra do Senhor e não a acharão. Irmãos, o tempo da igreja de Jesus ser arrebatada está próximo. O tempo está próximo. Aí se você, alguns teólogos dizem que essa profecia de Amós pode ter acontecido e de repente, de certa parte aconteceu ali no período interbíblico, onde teve 400 anos, no qual não havia sido anunciada a palavra de Deus. Ou então no intervalo de mais ou menos 1500 anos, que após a igreja ali ter sido estabelecida na terra, a gente falou isso na semana passada, se eu não me engano, os apóstolos, seguindo a direção de Deus, estabeleceu-se a igreja, mas posterior a isso, ela caiu em apostasia, A revelação cessou até chegar aos tempos de hoje, do avivamento, O avivamento que Deus vem fazendo ali a partir do século XIX para cá, Mas também, irmãos, aponta essa situação toda para um tempo no qual Jesus vai voltar. E é agora. Está próximo, irmão. Se você observar tudo isso que vem acontecendo, as guerras incessantes, as notícias de... Quando você pensa que viu tudo, tem mais um pouco. A mentira que se torna verdade. A verdade que muitas vezes é combatida pelas autoridades. Entende? Então, o tempo está aí. Só não vê quem não quer. Os sinais da natureza... Entendeu? Então, tudo se cumprindo. Então, isso que Amós profetizou tem tudo a ver com o que nós estamos vendo aí nos dias de hoje. Irmãos, todo olho verá. E quando você pensa assim, que todo olho verá, como é que fica o cego? Irmãos, essa mensagem que, na realidade, é perceptível ao coração. Quando Jesus voltar, vai ser perceptível a todos. Epa, está acontecendo alguma coisa. Cadê aquele que estava aqui? Jesus arrebatou, irmãos. Todo olho verá. Entende? Então, nós precisamos verdadeiramente observar a mensagem que aqui o profeta Amós trouxe para o seu tempo, mas que é real aos dias de hoje. É uma mensagem que aponta para a destruição daqueles que estão, mas não estão. Entende o que eu estou falando? Aqueles que pensam que estão, mas não estão.
e que precisa urgentemente, meu irmão, se posicionar. Ou você é, ou você não é. E nem em cima do muro tem jeito, não tem jeito, né? Porque morno, o Senhor Jesus afirma lá em Apocalipse que Ele está a ponto de vomitar. E precisamos desse posicionamento. Agora, por mais que o profeta aqui anuncia que esse tempo de destruição de Israel, ele estava falando de uma nação, né? Mas nós podemos trazer para Israel espiritual, a Israel no qual Deus, né, coletou aí, está coletando no meio dos incrédulos, dos gentios, e tem reunido essa Israel para o grande dia, né? Mas mesmo essa reunião dos santos é justamente essa palavra. Mesmo santos que aqui estão, aqui, você é um santo, amém, irmãos? Você é um santo lutando contra o pecado, né? Então, mesmo nós, com a nossa condição, nós precisamos nos posicionar, porque o tempo da destruição pode chegar, entendeu? Ali os frutos que foram colhidos e estavam no verão, partindo para o outono, pode chegar na nossa vida. E qual seria o nosso posicionamento? Como é que nós estaremos nesse grande dia? Né? Aqui em Amós, capítulo 9, no verso 13, Amós, por mais que ele anuncie esse tempo de destruição, ele também aponta que existe uma esperança, né? A nossa esperança é Jesus, amém, irmãos? Amós, capítulo 9, no verso 13 a 15, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Irmãos, o que Amós estava falando aqui, é claro que você percebe e é perceptível que é para uma nação, Israel. Israel foi congregadas todos juntos, e hoje eles vivem lá como nação. E até o dia de hoje tem aquela encrenca toda, vocês têm percebido isso. Mas o que eles se enganam é que pensam que vão conseguir, porque não vão conseguir. A terra, a nação de Israel tem uma promessa de Deus. Eles não conseguem tocar em Israel. Mas o que eu quero trazer para vocês é que nós, Israel celestial, a Israel de Deus, nós também podemos visualizar a nossa esperança. A esperança que vive eternamente. O Senhor Jesus. É isso que o profeta está falando. Ó, irmãos, tem um grande dia que nos espera. Quantos aqui querem chegar nesse grande dia? Irmãos, então se posiciona. Entendeu? Se posiciona, irmãos. Você está diante do poderoso, diante do Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, do Deus que com mão poderosa te tirou lá do lamaçal, irmãos. Te tirou daquele lugar imundo que você estava. Quantos aqui já estiveram nesses lugares aí imundos? Eu já tive nesses lugares, irmãos, sei do que eu estou falando. Entende? Então, com mão poderosa, Ele te tirou de lá. E te trouxe a vida, e hoje você caminha em novidade de vida. Irmãos, deixa eu te falar um negócio, Jesus está voltando. Jesus está voltando, e o Espírito Santo, Ele te chama para você se posicionar. Se posiciona, irmãos, se posiciona, né? Para haver posicionamento se faz necessário, sabe o que, irmãos? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Olha que importância que nós vamos ter nos cultos de terça-feira. Buscar a santidade ao Senhor. Ali em 2 Coríntios, capítulo 7, no verso 1, diz assim: tendo, pois,
ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, irmãos, se nós precisamos nos posicionar, né, para que venhamos a buscar a nossa salvação, e esse processo passa pela salvação. Aqui em 2 Coríntios, Paulo está falando justamente isso. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Irmãos, principalmente para os homens, né, que você vai muito pelo que vê, né? Então você ali, é um momento que você passa por uma tribulação. Os homens entendem o que eu estou falando? Você coloca a mão na tua mente, eu declaro minha mente de Cristo Jesus, cativa ao Senhor. Ele segue a vida, irmão. Segue a vida. Já falei isso na semana passada. Liga para o teu líder, liga para o pastor, liga para o diácono Ismael, liga para o diácono Pablo, liga para o diácono João, entendeu? Liga para o diácono Alex, liga para o diácono Júlio. Irmãos, eles vão orar com você, vão orar com a igreja, entendeu? Isso eu estou falando dos homens, quiçá das mulheres. Mulher também passa por provação, por tribulação, e passa, sabe, coisas muito complicadas. Está precisando de ajuda, irmãos? Liga para minha Cerejinha, para a Luciana, liga para a Fátima, liga para a diaconisa Sandra, diaconisa Juliana, liga para a Lu, entendeu? Liga para a diaconisa Cris, e nós vamos orar juntos, e vamos estar caminhando juntos, sabe? Lá em Tiago, capítulo 5, no verso 16, diz assim: confessai os seus pecados e orai uns pelos outros. Irmão, essa oração, você tem o perdão de Deus e tem cura, tem transformação. Irmãos, então vamos junto nisso, vamos buscar mais de Deus. Aqui nesse verso, capítulo 7, no verso 1 de 2 Coríntios, Paulo falando justamente sobre a santidade. E aí, o contexto da coisa, ele fala que nós não podemos ter comunhão com os incrédulos, irmãos. Não sentar na mesa do escarnecedor. Porque se você fizer dessa forma e não estiver amparado pela palavra de Deus, não tiver um posicionamento, irmãos, vai cair. Vai cair. Entendeu? Se você não tem um alicerce firmado na rocha eterna que é Jesus, você, ao invés de fazer diferença naquele lugar, meu irmão, tu vai se deixar ser levado. Eu vejo muito o diácono Alex conversando comigo e falando das provações que ele passa lá na farmácia, e ele, como homem de Deus, se posiciona. É desse jeito, Alex. É isso aí, meu irmão. Não baixa a cabeça, não. Deus é contigo. Tem a sabedoria, discernimento. Estou usando de Alex, entendeu? Mas é para cada um de nós. Na terça-feira eu falei que lá no meu emprego, quando eu estava presencial, né, era taxado várias vezes de antissocial, né? Ih, Renato não vai não, antissocial. Eu não vou mesmo não, cara. O que eu vou fazer em happy hour? Sabendo que a minha carne vai ficar se balançando, né? Sabendo que eu vou querer alguma coisa. Eu tenho que matar a minha carne, meu. Eu tenho que pegar o velho Renato pela cabeça assim e enfiar os cornos dele dentro da água. Morre! Entendeu? Eu sei o que é isso. Então o que eu vou fazer nesses lugares, né? Agora, se eu for com uma turma lá para evangelizar, eu vou mesmo. Entendeu? Aí a gente faz uma preparação, jejum, oração, e vamos que vamos, né? Tem essa turma aí que no período de março tem os quindolelê, né? Se a gente se preparar, nós vamos lá para o bloco evangelizar, entendeu? Amém, gente? Amém. Quantos creem nisso? No que eu estou falando e estão entendendo? Irmãos, então o crente não pode ter nenhuma comunhão com os incrédulos, mas sim fazer a diferença. Fazer a diferença é trazer para o reino de Deus, é jogar a rede. E para isso nós precisamos ter um posicionamento diante de Deus e diante daqueles que estão nos observando. A carta que eles leem, a carta de Deus que eles leem, não é a Bíblia, né? Porque o gentio, o incrédulo, ele não vai ler a Bíblia, né? Ele vai ler a sua vida. Aí se observa lá o homem, a mulher de Deus,
né? Que no dia de domingo está com terno todo bonitão, a menina está toda bonitona, né? Vem para a igreja, mas durante a semana, misericórdia. Aí se ele te observa naqueles dias que você verdadeiramente tirou a capa, que você é o que você é, entende? Que vergonha, que vergonha. Aí eu volto para o profeta Amós de novo. O cesto de fruto está pronto, o Senhor Deus vai colher, o tempo do verão passou, está no outono. Preste atenção, o dia está clareando, irmãos. Já estou eu indo de novo para Apocalipse, passando pelo Evangelho de Mateus. O dia está clareando. Sabe aquela penumbra da madrugada? E quando o dia está clareando, Jesus está voltando, irmãos. Então é tempo de posicionamento. Esse é o tempo do Senhor. Nós verdadeiramente vivemos o tempo do Senhor, o tempo de rever o que está errado. Tem tanta coisa errada, gente. E isso eu estou falando da nossa vida pessoal. Eu não tenho condições, irmã Lúcia, de apontar qual é o seu erro, porque aí eu vou estar te julgando. Mas você ter condições de rever isso. Júlio, a mesma coisa, Júlio. Você, fazendo uma autoanálise, a palavra de Deus faz isso, nos orienta a ser dessa forma. Faça você uma autoanálise de como é que você está hoje. O Espírito Santo de Deus vai mostrar, diaconisa Sandra, o que você precisa se ajustar. E assim vai, o Espírito de Deus é esse, que mostra, que fala. Agora cabe a nós ter os ouvidos perceptíveis e escutar a voz do Senhor, porque Ele quer nos colocar no prumo. Irmãos, nós temos uma terra prometida para chegar, nós precisamos olhar, não ver a luz do fim do túnel, mas ver Jesus. Jesus em todo o tempo, irmãos, ir em direção a Jesus, sabendo que nós temos uma eternidade para passar juntos, uma eternidade para passar juntos, se glorificando ao Senhor, porque do outro lado, irmãos, o negócio vai pegar, o negócio vai ser complicado, é choro e ranger de dente. Irmãos, eu não quero ir para lá não. Então, meu irmão, vamos para cima, mortifica a tua carne e busque santidade ao Senhor. É tempo de sermos verdadeiramente Israel de Deus. Quantos aqui são Israel de Deus? E esperar no Senhor a sua volta. Quantos esperam ansiosamente a volta de Jesus? É tempo de vivermos essa santidade do Senhor, sabendo que Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Quantos têm essa certeza? Diga amém. Eis que vem dias que mudarei a sorte do meu povo. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados. Diz o Senhor teu Deus. Irmãos, tem uma Jerusalém celestial nos esperando. E nós vamos alcançar, nós vamos chegar. O profeta Amós, ele está anunciando: ei, povo de Deus, é tempo de tomar uma atitude, ter uma postura, ter verdadeiramente um posicionamento. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Tinha umas coisas para falar, mas aí fica... Já foi falar. Às vezes pelo homem a gente fica dando volta e não está legal. O Espírito Santo já ministrou o teu coração, amém, irmãos? Fecha teus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorificado seja o teu nome, Deus. Nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo precioso, no qual nós estivemos aqui nessa manhã, sendo muitas vezes exortado pela tua palavra, mas sabemos e temos a consciência que o Pai faz assim com seus filhos, o Pai que nos ama.
e nós temos essa filiação contigo, ó Deus, nós entendemos que precisamos, ó Deus, nos acertar, nos ajustar, ó Deus, verdadeiramente fala com meus irmãos, ó Deus, cada um tem a sua realidade, cada um tem as suas circunstâncias, ó Deus, que teu povo, ó Deus, essa igreja que se reúne aqui nessa manhã, possa observar, ó Deus, aquilo que precisa ser ajustado, ó Deus, e colocar em prática um posicionamento, ó Deus, um posicionamento no qual as suas atitudes, no qual a sua maneira de viver, de caminhar, possa glorificar o Senhor em tudo, em todas as coisas, ó Deus. Abençoa o teu povo que se reúne aqui nessa manhã, abençoa o povo que nos assiste de maneira online, que verdadeiramente nós possamos trilhar esse caminho, ó Deus. Abençoa os grupos de vida que se reunirão na próxima quinta-feira e estarão ali compartilhando dessa mensagem. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, e todo aquele que crê, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Rica e abundantemente, tenha uma semana vitoriosa na presença do nosso Deus. Essa é a nossa oração e nosso desejo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus.